trajetória acadêmica, profissional, e como eu vejo essas perspectivas futuras de inovação em gestão de risco. E a partir daí, a gente provavelmente vai ter algumas conclusões e questionamentos para que a gente possa conduzir o debate por algum tempo. E eu fico à disposição para quem quiser, inclusive, depois de continuar conversando sobre esse tema. Para mim, a ideia de gestão de risco faz parte da minha formação, de quem eu sou. Eu sou um brasileiro, como o professor Luiz Carlos comentou, formado por universidades públicas brasileiras, que vim fazer o doutorado aqui em Londres, pela Universidade de Roehampton, e toda a minha formação foi sustentada realmente pelo governo brasileiro e programas de auxílio à pesquisa no Brasil. Então, hoje em dia, continuar colaborando com a UFBA, com a Brasf, com a FPE, com, enfim, todas as universidades brasileiras, é um grande prazer para mim. Então, esse evento realmente é um privilégio para mim de estar conduzindo. Minha pesquisa, basicamente, ela versa sobre a questão de risco, mas exatamente tentando entender como que o risco ele reduz a incerteza que nós temos ao redor de nós no mundo. Eu entendo que essa incerteza ela é reduzida por meio da evolução desse conceito de gestão de risco, que primeiramente, em meados da década de 80, era muito relacionada à ideia de risco de crédito. Após isso, em meados da década de 90, nós temos essa questão da volatilidade dos mercados de capitais e a preponderância da ideia de risco de mercado. Isso é seguido, então, por uma ideia um pouco menos financeira, que é a concepção de riscos operacionais, que seriam riscos causados por falhas humanas e falhas de sistema, que é, então, englobado em uma única perspectiva proposta pelo COSE em 2004, de riscos corporativos, ou Enterprise Risk Management, como é mais conhecido aqui fora, ou gestão de riscos integrada, como eu trato na minha dissertação de mestrado. Enfim, é uma tentativa de nós entendermos a ideia de gestão de risco sob um panorama amplo, que engloba não só os riscos financeiros, de mercado e crédito, como outros tipos de risco, além do operacional, como riscos reputacionais, riscos na cadeia de valor das empresas, enfim, é um conceito realmente bastante amplo dentro dessa concepção do que é o risco. E tentando entender um pouco mais o que é o risco, então, minha pesquisa sempre se propôs a entender o risco, então, sob um panorama que vai além do financeiro, que vai além de uma ideia de risco como perda, mas também como oportunidade, e tentando sempre entender essa concepção de risco sob panoramas cada vez mais amplos e cada vez mais abertos, para que possamos realmente trazer várias inter-relações do risco com diversas áreas de conhecimento. É importante a gente entender que muito do que se fala sobre risco hoje em dia ainda é ligado a essa questão de perda e quantitativo, o aspecto quantitativo e financeiro do risco, porém essa é somente a ponta do iceberg. Grande parte das incertezas que nós lidamos cotidianamente, elas não são facilmente quantificáveis e elas representam sim um risco que pode ser uma ameaça ou uma oportunidade, mas simplesmente representa algo um evento que pode trazer uma mudança significativa aos objetivos das empresas, né, ao alcance desses objetivos estratégicos, principalmente. E minha pesquisa, principalmente minha pesquisa no mestrado, ela demonstrou que, embora exista todo um aspecto relacionado à gestão de risco, muito ainda é estudado e muito ainda é tratado sob uma perspectiva da regulação. Então, a gente verifica que grande parte da pesquisa em gestão de risco ainda tenta comparar, por exemplo, como que as empresas estão implementando ou não as melhores práticas de gestão de risco, e, enfim, ainda é um aspecto muito ligado à legitimidade das organizações, como se as melhores práticas fossem aplicáveis para todos os contextos. Eu proponho, na verdade, uma visão um pouco diferente desse processo de gestão de riscos, tentando entender
exatamente como que a gestão de risco está relacionada à questão da tomada de decisão e como a tomada de decisão feita por seres humanos, né, ou seja, como fator humano dentro dessa equação, ela vai impactar e muito na implementação e consecução dos objetivos organizacionais por meio dessa ferramenta chamada gestão de risco. Então, eu acho que ainda há uma área muito grande a ser explorada em relação ao fator humano e vieses psicológicos de comunicação em relação à gestão de risco e como que ela ocorre na prática. E essa é exatamente a minha proposta no início da minha trajetória acadêmica. Eu trabalhei inicialmente como pesquisador voluntário do Laboratório de Pesquisa em Gestão na UFBA, e por meio dessa inserção, né, dessa iniciação científica na UFBA, eu tive a minha tese, a minha dissertação de mestrado, tratando um pouco dessa abordagem de gestão de risco integrado e melhoria de desempenho nas maiores e melhores empresas brasileiras, por meio de um survey de 152 variáveis, enfim, análise fatorial, uma análise bastante quantitativa. Porém, com base nas minhas experiências, e vocês vão ver que, enfim, minha trajetória acadêmica e profissional sempre está muito ligada à pesquisa e à atuação diária, né, prática da gestão de risco. Eu propus na minha tese o entendimento exatamente desse conceito. O que é o conceito de gestão de risco e como as pessoas constroem esse conceito na prática. Para mim, isso era muito importante, porque existiam alguns questionamentos na época, principalmente relacionados à cultura e à ideia de apetite ao risco, principalmente depois do problema com a crise financeira de 2008, 2009. E, graças a Deus, essa pesquisa ela foi selecionada para ser um dos finalistas do prêmio de melhor estudante do ano de gestão de risco pela Associação de Gestão de Riscos aqui em Londres, na área financeira. Então, o que versa essa pesquisa sobre gestão de risco e sobre cultura de risco mais especificamente? Eu observei que, embora houvesse toda uma discussão e um questionamento em relação à cultura de gestão de risco, pouco ainda era entendido, né? As organizações elas tentavam implementar, incluir esse elemento dentro do seu modelo de gestão de risco, porém, nem sempre as pessoas ouviam, né, ou queriam ouvir o que era realmente e qual era a importância dessa cultura, embora diversos guidelines e regulações, elas traziam a importância de tornar toda a cultura da organização em volta dessa ideia de gestão de risco. Então, eu comecei a aprofundar um pouco mais nessa concepção de cultura, entender o que as pessoas falavam, o que elas sentiam, por meio de um estudo etnográfico, no qual eu fiquei 6 meses de um banco de desenvolvimento brasileiro, tentando entender primeiramente como que essa ideia de gestão de risco tinha sido implementada no setor de gestão de risco e, posteriormente, como isso impactava toda a cultura do banco em relação a outros departamentos. Essa foi uma pesquisa extremamente inovadora, porque grande parte da pesquisa em gestão de risco, na época 2012, 2013, quando eu comecei o meu doutorado, até o final, realmente, em 2016, versava sobre a questão da gestão de risco muito com base no que era dito pelos profissionais de gestão de risco, ou seja, pelos experts de gestão de risco. Então, a gente ainda via uma pesquisa muito fundamentada, enraizada nessa concepção de melhores práticas, de que a gestão de risco era feita de forma independente, objetiva, sistemática, que trazia seguranças e que, enfim, era uma questão profissional dentro da gestão das empresas. Porém, quando eu passei a avaliar isso de um panorama um pouco mais amplo, eu verifiquei que quando esse mesmo conceito era investigado e compreendido em outras partes desse banco, em diferentes níveis hierárquicos, esse conceito mudava muito. Então, por exemplo, para os gestores de crédito, nós tínhamos a questão das barreiras, né, o risco como um empecilho para a concessão de crédito,
gestores na área administrativa consideravam isso como algo que muitas vezes era quase uma reauditoria, né, fazer auditoria 2 vezes. Enfim, muitas vezes o comitê de administração, os executivos, os diretores, eles não entendiam realmente a necessidade da gestão de risco. Enfim, muita desconexão, o que a gente chama de uma polifonia dentro dessa compreensão do que é o risco, e uma batalha muito grande, né? Um jogo de culpa, né? De quem seria o culpado, de quem seria o errado, para entender o motivo de todas essas melhores práticas que deveriam funcionar em todas as organizações não estarem funcionando devidamente nesse banco. Foi interessante, na verdade, esse conflito que o banco estava passando, para entender um pouco o porquê desse conflito, né? O porquê que as melhores práticas não estavam funcionando dentro daquele ambiente. E para entender um pouco o porquê disso, eu tive que voltar, na verdade, 15 anos na história dessa organização e entender como que a gestão de risco tinha sido inicialmente implantada e como ela tinha evoluído dentro desse contexto. Então, inicialmente, a gestão de risco tinha sido realmente encarada como uma solução para os problemas desse banco, por meio de controles internos, que se tornaram, posteriormente, parte da auditoria desse banco, e evoluíram, finalmente, para a ideia de uma gestão de risco integrada, que agregaria valor a todas as práticas financeiras e não financeiras dessa organização. Porém, muito próximo de quando eu comecei a fazer essa pesquisa, essa ideia de cultura tinha sido implementada no banco e criou todo um problema que, na verdade, já vinha sendo construído, enfim, e escondido da maioria das pessoas, né, que simplesmente liam as evidenciações, né, os reportes anuais desse banco, que passavam realmente como tudo organizado. Então, essa pesquisa foi muito interessante, e apresentando ela em alguns congressos aqui na Europa, a maioria dos feedbacks que eu recebi foi que era uma pesquisa, sim, inovadora, que era uma pesquisa muito interessante, muito condizente com a realidade, e que tinha muito a agregar para o nosso entendimento de gestão de risco. Então, de onde é que vem essa pesquisa? Essa pesquisa vem exatamente da minha experiência profissional. Como eu falei para vocês, a ideia da minha pesquisa acadêmica, da minha experiência profissional é muito atrelada, porque ao longo da minha trajetória eu passei por inúmeros níveis hierárquicos de gestão de risco. Então, eu comecei trabalhando como estagiário em gestão de risco, eu me tornei consultor, depois gestor de risco e membro do comitê executivo. E essa visão de níveis hierárquicos diferentes e como que a gestão de risco ela mudava muitas vezes entre esses níveis hierárquicos me levou realmente a questionar se a proposição regulatória de cultura de risco como algo homogêneo era factível e real ou não. Então, sim, eu passei algum tempo como pesquisador e advisor desse banco, auxiliando eles a entender um pouco mais do que era essa cultura de risco e como ela poderia ser implementada de acordo com as necessidades do contexto dessa organização. E, com base nisso, eu comecei a ter uma trajetória mais acadêmica, né, como senior lecturer da Roy Hampton e também visit lecturer de algumas universidades aqui, até chegar a ser líder do grupo de inovação do Instituto de Gestão de Risco. E essa trajetória foi muito interessante porque eu comecei a entender, somente falando com profissionais britânicos, que essa não era a realidade simplesmente desse banco especificamente no Brasil, né? Não era uma realidade simplesmente brasileira, era uma realidade que poderia, sim, se refletir em diversas outras organizações financeiras e não financeiras que procuravam implementar as melhores práticas de gestão de risco e tinham problemas internos em relação à sua cultura e, enfim, como os diferentes departamentos lidariam, né, ou lidavam com essa nova ferramenta de gestão de risco. Isso para mim foi muito interessante, porque eu sempre tive um questionamento pessoal, enfim, sempre houve um conflito interno pessoal, inclusive pesquisadores e gestores sempre me perguntavam, Rodrigo, é pesquisa ou prática? Você tem que escolher um dos caminhos. E eu sempre entendi esses dois caminhos como muito atrelados, como uma coisa leva a outra. Então, nesses meus questionamentos, eu acabei escolhendo ambos. Foi interessante porque,
posteriormente na Academia Britânica, eu entendi que sim, pesquisa de qualidade, ou seja, de acordo com o Research Excellence Framework, que é a métrica que nós utilizamos aqui para avaliar a pesquisa acadêmica a cada, em média, 5 anos, essa pesquisa poderia, sim, aliando a teoria e a prática, ser considerada uma pesquisa de relevância internacional e talvez até global. Então, é interessante, principalmente para nós pesquisadores brasileiros, entender quais são as métricas utilizadas pela Academia Britânica para avaliação das pesquisas. Sim, nós temos essa métrica, como eu falei, que é a Research Excellence Framework, que basicamente é uma métrica oriunda da ABS List, né, que é a Associação das Escolas de Negócios aqui no Reino Unido, que gera um ranking de todos os periódicos para que nós tenhamos uma base, entendamos onde nós devemos publicar para ter uma pesquisa realmente de qualidade, ou seja, quais são os jornais melhores e mais rigorosos, mas também temos outras métricas que estão sendo implementadas, principalmente recentemente, por exemplo, a questão do impacto, que é mostrar como que nossa pesquisa ela traz mudanças na prática, ou seja, por meio de estudo de caso, de um contato constante com as organizações nas quais nós fazemos pesquisa, e, enfim, as pessoas que fazem parte da nossa pesquisa, e mais recentemente, inclusive, por meio do Knowledge Exchange Framework, que tenta exatamente trazer essa troca de informações mais presente, mais contínua, não só da academia para a prática, mas também da prática para a teoria. Então, é interessante que todo esse meu questionamento de pesquisa ou prática, recentemente tem sido corroborado pelas métricas de qualidade de pesquisa no Reino Unido, que mostram que sim, é importante fazer uma excelente pesquisa, uma pesquisa de qualidade, que seja publicada em jornais de alto impacto, mas mais importante ainda é ter uma ligação constante, uma conexão constante com a prática. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, um estudo de caso desse de impacto, quando ele é avaliado pela Associação de Pesquisa aqui no Reino Unido, ele vale 10 vezes mais do que um artigo publicado em um periódico desse de grande relevância internacional. Então, é realmente muito importante a prática. Por quê? Porque é por meio da pesquisa aliada à prática que a gente traz impacto. Né? A gente traz impacto, a gente traz mudança, a gente traz interesse para a academia. E muitas vezes a gente pensa impacto como algo que vai mudar o mundo. Né? Eu tinha, inclusive, essa ilusão que minha pesquisa ia mudar o mundo, que eu ia mudar o mundo, mas na verdade a gente começa a perceber que a pesquisa que muitas vezes nós desempenhamos é simplesmente uma pequena gota no oceano, que vai sim trazer provavelmente uma melhoria, uma mudança, mas que muitas vezes esse impacto não precisa ser a nível global, embora algumas vezes a gente possa obter impactos maiores ao longo do tempo. Então, com base nessa ideia de pesquisa mais prática, gerar impacto, eu sempre refleti muito em como inovar. A gestão de risco ela está sempre olhando para o futuro, o que está por vir. Então, para mim, era sempre importante manter os olhos bem abertos. Eu acho que, por exemplo, essa minha trajetória, questionando um pouco da regulação, questionando um pouco da prática, olhando um pouco para dentro das organizações, foi uma tentativa, né, de manter os olhos abertos, não só para o que eu vivia na academia, por meio do mestrado, do doutorado, mas também o que eu experimentava nas minhas relações pessoais com gestores de risco, sendo realmente um gestor e consultor de risco. Então, é muito importante que a gente entenda também que muitas vezes a inovação não é reinventar a roda, mas é ver além. E, por exemplo, recentemente, num guide que a gente criou no Instituto de Gestão de Risco, no grupo de interesse em inovação, né, pesquisa e inovação, nós verificamos que um elemento que já estava mais fundamentado, mais maduro na área do governo, não estava sendo utilizado por gestores de risco. Então, nós criamos, então, por meio de uma pesquisa e uma conversa com esses profissionais, esse relatório que buscava introduzir esse conceito de Horizon Scanning, né, scanner do horizonte, para lidar com riscos emergentes, por exemplo, pandemias, mudanças tecnológicas e tantos outros. Então, é importante sempre compreender o que está à nossa volta,
né? É importante a gente entender a nossa pesquisa, é importante a gente entender onde nossa pesquisa está inserida, e o mundo hoje em dia, ele é muito dinâmico, ele muda bastante, então, nessa tentativa de compreender, por exemplo, o mundo à minha volta, eu tenho me direcionado muito para a ideia de teoria da complexidade, de sistemas complexos, e também, né, deixado minha imaginação voar um pouco, explorar novos territórios, por exemplo, tentando aliar a ideia da física quântica e, enfim, tudo que é discutido nessa área com a gestão de risco. Então, é realmente um mix que está muito ligado à identidade de cada pesquisador, que vai gerar esse processo de inovação a partir do momento que você consegue ver além, deixar sua mente aberta, entender o que está à sua volta, explorar novos territórios. Porque, na verdade, a gestão de risco está sempre em mudança, né? Em nossas áreas, inclusive a contabilidade de gestão, a contabilidade em si, ela está num processo de constante mudança. E, recentemente, em 2019, eu me deparei com a outra mudança. Dentro do Instituto de Gestão de Risco, nós temos um projeto anual, e o projeto do ano passado foi sobre resiliência, e lendo um pouco do que a academia falava sobre resiliência, eu me deparei com essa ideia de uma mudança de risco para resiliência, né? E o que isso significava. Então, eu comecei a explorar um pouco de como órgãos profissionais se abordavam esse assunto, e eu comecei a perceber que esse era um tema em expansão, refletindo um pouco também, depois da leitura do, do, de um report do Bank of England, eu percebi que as empresas de consultoria, Deloitte, Price, Ernst Young, KPMG, eles estavam também se debruçando sobre esse tema, e eu comecei a me questionar, então, olha, será que nós estamos realmente vivendo um processo de mudança, um processo em que o risco vai deixar de existir, nós vamos começar a falar de resiliência? E essa pesquisa, tentando entender um pouco dessa diferença entre risco e resiliência, me levou a criar a ideia de resiliência organizacional, né, e tentar entender dois componentes específicos dessa resiliência, um aspecto operacional e um aspecto estratégico. E esse aspecto operacional, sim, tinha a gestão de risco como um dos seus componentes, mas também buscava a integração de outras disciplinas preventivas nessa área de gestão, e atrelado a isso, nós procurávamos também ver como que essa ideia de resiliência, sob um ponto de vista estratégico, poderia agregar valor e criar uma cultura, um processo de comunicação mais afetivo para as empresas. A grande dificuldade era como ligar esses dois elementos, essa parte operacional e estratégica. E é exatamente um pouco desse questionamento que vem sendo explorado na minha pesquisa, que é exatamente tentando entender um pouco esse painel de controle que tenta ligar o aspecto operacional, estratégico, como nós temos, por exemplo, por meio do Balance Scorecard e tantos outros, inclusive a própria ideia de Enterprise Risk Management. E refletindo sobre isso, então, eu disse, então, será que realmente é uma mudança de risco para a resiliência? E o que a gente consegue ver é que, na verdade, não é. Essa ideia de resiliência, ela faz parte da concepção inicial do que seria o Enterprise Risk Management, que é essa visão integrada da gestão de risco, não só como algo meramente operacional ou quantitativo, mas algo que traz a organização a repensar nessa proposição de valor, de cultura, de comunicação entre níveis, entre departamentos, e tornar um processo realmente de gestão mais efetivo, integrado, né, como nós almejamos e queremos que seja. Então, essa resiliência organizacional faz parte já da proposição de gestão de risco, e é importante trazer a proposição de gestão de risco para entender melhor o que seria a resiliência das organizações. Exatamente isso, né? Esse questionamento do porquê pesquisar e o porquê inovar, principalmente para mim na área de gestão de risco, é essencial, porque quando nós olhamos ao nosso redor, sempre existe uma tensão, sempre existe uma mudança, sempre existe uma incerteza, o mundo está em constante mudança, e por meio da nossa pesquisa nós podemos contar uma boa história fundamentada do ponto de vista acadêmico, né, do que é e o que vem sendo investigado na academia, não só na área de contabilidade, mas em diversas áreas do conhecimento, e também aprofundar um pouco mais dentro da realidade da organização,
e entender trazer uma visão, uma perspectiva empírica do que vem sendo discutido sobre esse tema. Para isso é importante que a gente utilize ferramentas adequadas, porque a metodologia que nós vamos utilizar para a solução desse problema, ou para uma releitura, ou uma compreensão mais abrangente desse problema, ela é essencial para que nossos resultados realmente sejam válidos e coerentes e fidedignos ao que nós esperamos da realidade, tanto acadêmica quanto profissional, ou seja, tanto acadêmica quanto empírica, e que a gente possa realmente nos comunicar com diversos stakeholders e trazer perspectivas de pesquisa futura. Então, é um processo contínuo de evolução, é um processo contínuo de reinvenção que nós vemos na pesquisa. Na verdade, é algo que me encanta, porque, como pesquisador, nós sabemos que não existe um fim para a pesquisa. Pesquisa é sempre algo contínuo, que nós começamos a fazer e sabemos que, ao longo da história, vai ser desenvolvido, não só por nós, mas pelos pesquisadores que virão após cada um de nós. Então, é importante que, principalmente em relação à gestão de risco, nós tenhamos essa visão de futuro, porque a gestão de risco é um olhar para o futuro. Eu acho que quando nós tentamos restringir a ideia de gestão de risco simplesmente a um aspecto financeiro ou de perda, nós esquecemos que essas incertezas que nós lidamos diariamente, tanto na academia, como na área profissional, como em diversos setores, elas dizem respeito a essas mudanças do futuro. Então, elas dizem respeito à pandemia e à recessão, elas dizem respeito, muitas vezes, à resposta que nós vamos dar a esses problemas que nós lidamos cotidianamente. E nós temos uma grande ênfase hoje em dia que a mudança proposta após o Covid tenha como base essa proposição de mudanças climáticas e de uma economia mais verde, mais socialmente responsável, mas também nós temos um efeito colateral ou algo que está acontecendo e que nem todo mundo tem percebido, é que esse processo também que nós temos vivido muito no presente tem aberto, impulsionado ainda mais essa quarta revolução industrial, né? O processo de automatização, de robotização, de digitalização das atividades comerciais. E nós precisamos sempre ter esse olhar para o futuro, para o que vem depois, porque é isso que vai trazer inovação, é isso que vai tornar a nossa pesquisa atual e relevante. Porém, para isso, e é por isso que eu entendo que a pesquisa ela não é feita simplesmente por meio da leitura de boas publicações ou simplesmente pela compreensão da prática, mas de uma aliança desses dois elementos e do pesquisador, porque se nós não nos conhecermos, não nos entendermos realmente o que nós gostamos de fazer, nós acabamos vendo o sujeito e o objeto da nossa pesquisa como dois elementos separados. E é interessante, principalmente, muitas vezes falar do sujeito dessa operação, porque quando nós pensamos que nós vamos ser agentes de mudança como pesquisador, que nós fazemos parte da pesquisa, isso muitas vezes aparenta ser algo incorreto, mas, na verdade, esse é só um novo paradigma. Na verdade, não é nem novo paradigma, é só um paradigma diferente de pesquisa, no qual, em vez da separação entre sujeito e objeto, nós percebemos que o objeto de pesquisa ele é criado e construído por meio de diversos sujeitos, dos quais nós, como pesquisadores, podemos ser um deles. Então, sim, pesquisador mais pesquisa vai gerar inovação. E é importante que nós compreendamos exatamente quem nós somos e quais são nossas paixões, nossos interesses, para que nós possamos conectar esses pontos, né? Porque é exatamente isso. A gestão de risco é um tópico em constante evolução, assim como a contabilidade de gestão, assim como a contabilidade, e muitas vezes nós só vamos conectar esses pontos realmente quando nós olharmos para trás e dizer, poxa, mas, por exemplo, eu tinha interesse em astronomia, em biologia, né, em tantas outras disciplinas, que hoje em dia eu consigo trazer a física, né, como vocês viram, que eu consigo trazer para a minha pesquisa. Então, como Steve Jobs, ele comentou, nós não vamos conseguir conectar os pontos olhando para frente, nós temos que olhar para trás, nós temos que ter confiança em alguma coisa.
né? Então, é importante que nós acreditemos no nosso potencial, na nossa pesquisa. Eu acho que a primeira pessoa que tem que acreditar na sua pesquisa é você mesmo, e você tem que, sim, estar sempre disposto a melhorar e se reinventar. Para mim, por exemplo, quando eu vim fazer o doutorado, todos acreditavam que eu seguiria um processo quantitativo de pesquisa, principalmente depois da minha base em engenharia. Porém, por meio da pesquisa qualitativa, foi que eu consegui explorar outros elementos da gestão de risco de uma forma mais profunda, inclusive compreender um pouco mais dos meus próprios questionamentos de quem eu era e de como que eu via o mundo. Então, enfim, esse é um processo importante para que a gente possa melhorar, se reinventar, né, e perceber que muitas vezes diferente não é ser ruim, na verdade é a contribuição que nós temos para a academia, para a prática, e eu acho que existe espaço para todo mundo, e com base nessa ideia do que já foi construído, é que nós possamos realmente enxergar mais longe, com base nas pesquisas que já foram feitas, com base nas pessoas que estão no mercado no dia a dia, enfim, atrelando todas essas visões para que nós possamos sim ter um impacto e que possamos sim crescer, evoluir e progredir juntos. Eu acredito que essa é uma proposta muito presente na minha pesquisa, essa é uma proposta que tem gerado bons frutos na área de gestão de risco, essa visão mais integrada, né? Exatamente porque a gente entende que juntos, academia e mercado, aspecto profissional e teórico, nós somos mais fortes. Nós somos mais fortes exatamente se nós voarmos juntos. Então, basicamente essa a minha proposta hoje para mim, para todos nós, né, que nós possamos voar juntos, que nós possamos alcançar lugares mais distantes, né, mais interessantes para a nossa pesquisa. E, enfim, eu tenho feito isso na Universidade de Roehampton e nos outros lugares que eu trabalho, e eu convido vocês realmente a, enfim, trocar ideias e compartilhar essa paixão que eu tenho por gestão de risco, por contabilidade. Eu fico muito feliz realmente de estar hoje colaborando ainda mais com a pesquisa brasileira, e eu fico à disposição para questionamentos, enfim, o que vocês tiverem de sugestões, inclusive, para melhoria dessa trajetória da pesquisa. Obrigado. Muito Ô, obrigado. Rodrigo. Desculpa. Bom dia, só um minuto. Desculpa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vou mediar aqui o debate, e aí eu vou priorizar as perguntas que já foram apresentadas no chat, e aí, na sequência, aqueles que quiserem fazer a pergunta, pode abrir o vídeo, eu passo a palavra. Tudo bem? Tudo ótimo. Vou ficar por aqui aguardando essas primeiras, depois eu já faço a minha pergunta. Beleza, excelente. Bom, eu vou começar parabenizando o Rodrigo pela excelente apresentação. Gostei bastante e não tínhamos dúvida que seria uma apresentação muito esclarecedora pela história, pela trajetória e pela experiência. Quando o Luiz me convidou para esse evento, eu fiquei empolgado, porque era a oportunidade de ver um engenheiro contador que fazia pesquisa qualitativa e sobre risco ainda. Então, eu achei que era uma oportunidade excelente para a gente discutir. E aí, eu vou iniciar com as perguntas do chat, depois eu vou fazer uma provocação que eu gostaria de ver a sua posição sobre isso, a partir de uma fala sua, da sua pesquisa lá de doutorado. E o Luiz, ele colocou aqui o questionamento, considerando, partindo da evolução da gestão do risco que você apresentou no início, e nos modelos existentes, COSO, ISO, Orange Book, e etc., quais são as demandas ou carências por inovação na gestão de risco? Pronto, perfeito. Eu acredito que hoje em dia um dos problemas principais quando nós tratamos da ideia de gestão de risco é que nós consideramos que tendências passadas, ou seja, séries históricas, por exemplo, ou inclusive a falta
de dados, eles poderiam, né, ou seja, se nós tivéssemos mais dados, nós teríamos condição de gerir melhor os riscos. E, por exemplo, o professor Mike Power, da LSE, ele trata isso como uma ilusão epistemológica, né? É uma ilusão dentro da concepção de contabilidade, né, dentro da disciplina de contabilidade, na qual, e de tantas outras ciências gerenciais, nas quais parte do pressuposto que tudo aquilo que é medido importa. E nem sempre isso é verdade, né? Muitas vezes o que importa não pode ser medido. Então, dentro dessa concepção de gestão de risco, eu acho que o que nós estamos observando, principalmente recentemente, por meio do questionamento em relação a riscos emergentes, é que muito não pode ser medido, né? Quando nós tratamos, por exemplo, de cisnes negros, de black swans, ou de pandemias globais, né, nunca antes vistas, nós percebemos muito claramente que não existem dados suficientes, né? E esse tem sido o questionamento da pesquisa, isso tem sido a abordagem da pesquisa, tentando entender como que nós vamos lidar com esses riscos emergentes se não há dados, né? Se é algo inesperado. Então, acho que esse é um direcionamento importante. Sim. Inclusive, essa pandemia nos mostra isso, né? Tem N eventos que com potencialidade de ocorrer, mas a gente não tem a menor noção de se vão e quando vão. Né? E alguns a gente não faz a noção que existem. Né? Então, assim, eu concordo com a sua visão e é um desafio para nós, né, enquanto pesquisadores. Vamos ver o que a gente consegue. Só abrindo um pouco o panorama, esse é um desafio para nós como pesquisadores, mas tem sido um desafio também grande dentro da área profissional. Por exemplo, hoje em dia eu lido com algumas pessoas que estão liderando a ISO 31050, que é um modelo proposto pela ISO para lidar com essa questão de riscos emergentes. E, enfim, ainda está em produção, mas nós verificamos que dentro do próprio grupo existem divergências, né? Exatamente por essa raiz quantitativa que nós temos muito do risco. Então, hoje em dia, por exemplo, e eu acho que essa é uma das proposições que a gente traz quando a gente trata de resiliência, é que o conceito de risco talvez não seja o melhor conceito para lidar com essa incerteza. Seria realmente a gestão da incerteza e como lidar com a incerteza. Mas, enfim, essa é uma área ainda que está em desenvolvimento. Excelente. A Iva colocou uma dúvida aqui, que foi o seguinte, não entendi a relação entre o Covid e as mudanças climáticas. Como poderia me ajudar? Seria uma visão de mundo pessoal do senhor? Perfeito. Na verdade, eu tentei juntar 15 anos, inúmeras experiências que eu tenho na apresentação e, enfim, é difícil. Na verdade, por meio desse problema que nós temos vivido hoje, enfim, a pandemia global afetando o mundo inteiro, há uma proposição de retomada da economia por meio, principalmente na Europa, por meio de fundos de investimento verdes, ou seja, fundos de investimentos que tenham uma relação, um retorno social, ambiental, né? Ou seja, que realmente tragam uma proposição não simplesmente de volta ao antigo normal, mas um novo normal, que é o que nós almejamos. Então, essa proposição, por meio da reflexão do Covid, ou das mudanças climáticas, da própria revolução industrial, ela busca exatamente verificar como que o futuro vai ser diferente. Será que depois da pandemia nós vamos querer ter o mesmo tipo de economia que nós tínhamos antes? Será que se houver uma recessão, nós vamos ter condições de voltar ao mesmo ponto que nós tínhamos antes? Por exemplo, a recessão de 2008, 2019, até hoje a gente não conseguiu ter uma recuperação total. Será que se nós tivermos realmente uma mudança climática e que, se isso for global, nós vamos ter condições de gerenciar empresas da mesma forma? E se a revolução industrial? Então, é exatamente esse olhar para o futuro. Não é uma resposta simples, porque nós
é impossível, né, ler o futuro, mas são indicativos que nós precisamos ter sempre no nosso radar, no nosso horizonte, né, no nosso scanner do horizonte, quando nós lidamos com gestão de risco. Excelente. A Letícia Bechara está perguntando aqui. Utilizando a pergunta do professor Luiz Carlos, gostaria de saber também se você acha possível ainda inovar e gerar novos achados partindo dos modelos pré-existentes e de teorias há muito tempo estacionadas, levando em consideração a necessidade de organizações se legitimarem e, concomitantemente, inovarem de forma bem-sucedida. Se sim, poderia dizer algumas formas que você acredita que haja espaço para inovação dentro de teorias engessadas? Pronto, perfeito, Letícia. Eu acho que, na verdade, a teoria é uma tentativa de explicar a prática. Na verdade, muitas vezes a gente confunde a teoria com a prática, e eu acho que muita pesquisa é desenvolvida com base na teoria para olhar a prática. Eu acho que, na verdade, o processo tem que ser inverso. Você olha a prática e você tenta encontrar uma teoria que pode explicar essa prática, e muitas vezes essa teoria não vai ter perfeito, então nós vamos ter que combinar mais de uma teoria. E, por exemplo, um trabalho que eu tenho feito recentemente, em relação, inclusive, a essa questão da legitimidade, é entender por que as empresas muitas vezes adotam um modelo ou outro. Existem inúmeras explicações para isso. Tem, por exemplo, estamos lidando com a questão do Covid, de mudanças climáticas, do processo de digitalização. Como cada empresa tem se comportado em relação a isso? Tem empresas que vão negligenciar, ou seja, vão ignorar aquele aspecto. Tem empresas que vão fazer o mínimo para tentar se legitimar, ou seja, seria aquela visão, eu estou seguindo a regulação, eu estou em compliance, então está tudo ok, seria um isomorfismo regulatório, né, normativo dentro desse processo. Teríamos também empresas que teriam um pouco mais de vanguarda nessa questão, ou seja, elas não estariam liderando, mas estariam tentando ter um isomorfismo mimético em relação àqueles que estavam acima, e existiriam empresas também que buscariam ter uma liderança, ou seja, inovar. E a gente tem que reconhecer isso. A gente não pode ignorar que as empresas elas vão ter uma postura particular dentro desses questionamentos de gestão de risco, de mudanças climáticas e tantos outros. O que a gente precisa, então, é aliar essas teorias de uma forma que a gente consiga explicar o que está acontecendo e entender que nem todas as empresas vão ter interesse, inclusive, em liderar em relação à questão climática, mas podem querer liderar em relação à questão da Revolução Industrial, né, da quarta Revolução Industrial da digitalização. Então, sim, é importante que a gente utilize essas teorias, mas que elas sejam sempre utilizadas como uma releitura da prática e da própria teoria. Eu acho que essa conexão é essencial. Sem ela, a gente não consegue realmente inovar. Excelente. Eu falo sempre que para a gente inovar, a gente tem que conhecer o que já existe, né? Se a gente não conhecer o que já existe, não dá para pensar em algo diferente que vá além do que a gente já conhece. Professor Rodrigo Vinícius Gomes Martins, lá da UFPE, ele fez uma pergunta aqui que eu até tinha anotado, eu vou tentar simplificar. Antes da pergunta, ele fez um elogio, parabéns pela apresentação, Rodrigo, e pela trajetória profissional, mas no fim do dia ele perguntou o seguinte, que era uma pergunta que eu tinha anotado aqui. Você acha que as novas tecnologias não vão auxiliar, de algum modo, a gerenciar de forma mais satisfatória o risco? Com certeza. Na verdade, nós estamos começando uma nova pesquisa no Instituto de Inovação, no grupo de inovação, que é exatamente tratando do que a gente denominou de Risk Tech, né? A gente tem FinTech, a gente tem RegTech, a gente tem ainda uma área pouco explorada que seria a Risk Tech. Ou seja, de que forma que realmente toda essa revolução
da ciência de dados e do grande volume de informações que nós temos não estruturadas hoje, por meio de plataformas de social medias, né, mídias sociais, e tantas outras, como é que a gente pode atrelar esses dados para tomar melhores decisões? Isso já tem sido utilizado por algumas empresas, inclusive eu recentemente entrei em contato com o CEO e o fundador de uma RiskTech, que busca trazer uma análise da performance das organizações de uma forma mais presente, ou seja, por meio de surveys bem pequenos, 5 perguntas, com base na gestão de risco, né, e nos objetivos da organização, a gente consegue ter uma visão bem presente, né, bem real, bem factível do que está acontecendo na linha de frente e trazer isso para uma análise mais rebuscada pela área de gestão de risco. Então, por exemplo, já existem várias pesquisas tratando da dificuldade que nós temos na gestão de risco de lidar com os riscos por meio de matrizes de risco, né, de risk registers, daquelas planilhas no Excel que nós criamos, o risco, o controle, qual seria o impacto, e que nós temos que evoluir isso para um modelo mais dinâmico. E eu acho que por meio de apps, por meio de uma coleta de dados cotidiana, diária quase, ou semanal, nós conseguimos sim ter uma melhor gestão de risco e inovar nesse sentido. Excelente. Roberto Rodrigues, você quer fazer sua pergunta, Roberto? Sim, quero. Wagner, obrigado aí pela oportunidade. Rodrigo, parabéns pela apresentação, muito legal. Eu sou aluno do doutorado do Mackenzie aqui em São Paulo, né, em Higienópolis. Na verdade, eu moro em Uberlândia, mas eu faço aula lá, e na área de finanças e controladoria. Só que no mestrado eu desenvolvi na minha dissertação, e depois até um artigo foi publicado agora no IMPRAD, sobre gestão de riscos corporativos, com base na metodologia do COSO, mas aplicado na área que eu atuo fortemente, que é o setor do agronegócio. E a gente sabe, a minha pergunta é direcionada nesse âmbito. Primeiro, fazer uma alusão que você acabou de comentar da colocação que o Wagner fez e o professor Vinícius, eu acho, sobre a questão se a tecnologia influenciaria ou não, de algum modo, né, de certo modo, pode apoiar. E realmente, por coincidência, o artigo que eu acabei publicando agora no IMPRAD fala sobre a presença, sim, da tecnologia dentro do agronegócio, apoiando fortemente na questão da mitigação. Mas, legal, assim, a minha pergunta é, se aí você estuda, e eu sei que, assim, a referência dos estudos internacionais que ditam, né, por vezes, as regras no mundo acadêmico, nos grandes journals, enfim, mas que quando a gente olha para o setor do agronegócio, mundialmente falando, e foi perguntado por uma moça aqui, acho que é a Thaís Bechara, Laís, né? Sobre a questão Letícia, sobre a questão da Covid e tal, você respondeu muito, né, eu gostei também. É que, assim, ó, o Brasil hoje, ele é indiscutivelmente o celeiro do mundo e já sustenta de alimentos 1/4 da população mundial. Mais do que isso, se há algo dentro desse arcabouço de estudos que vocês falam, você falou agora em RiskTech, gostei, aqui se fala muito em agrotech, também agritechs, né, no agro, se algo já está sendo discutido nesse âmbito voltado para o agronegócio, tanto aí, né, na Europa, como se fala, eu acho que para falar de agro vai ter que falar do Brasil, somos aí, né, a grande potência mundial em termos de agribusiness. Então é isso, a pergunta é se há algo, se vem sendo tratado, discutido nessa seara de estudos de vocês aí. Com certeza. Eu faço parte do grupo de mudanças climáticas do Instituto de Gestão de Risco. Sou membro, não sou, enfim, não tenho liderado pesquisa nesse grupo, mas tenho contribuído muito com eles. Esse braço de pesquisa em mudanças climáticas, ele tem, inclusive, um dos nossos membros, ele trata diretamente da questão do agronegócio. Se você quiser procurar um pouco mais, a empresa é AGVesto. Eles trabalham com imagens de satélite da NASA e por meio de, enfim, análise de chuva, de vento, enfim, da temperatura mundial, enfim, inúmeras variáveis são utilizadas, eles conseguem predizer a colheita,
problemas com escassez, por exemplo, por meio de seca, por meio de alagamento, enfim, eles conseguem ter uma análise bem apurada de como o agronegócio ele vai responder, por exemplo, de um ano para outro, de uma safra para outra. Então, sim, existe muito já sendo desenvolvido com isso, e em parceria com a NASA, por exemplo, porque muitas vezes para a gente tratar, vamos dizer, um país com dimensões continentais como o do Brasil, você realmente precisa de imagem de satélite, você precisa de uma imagem mais apurada. Por exemplo, hoje em dia, por meio da cor, né, enfim, das ondas que são emitidas por essas plantações, você já consegue, por exemplo, ter uma predição em relação de como que essa colheita vai se comportar, e modelos têm sido feitos por meio disso, e seguradoras, inclusive, ou seja, trazendo um pouco do braço financeiro para essa discussão, seguradoras como a Aviva, ela já vem desenvolvendo modelos também para tentar trazer, enfim, seguros mais precisos, com um custo mais preciso, uma precificação mais precisa dentro desse ambiente do agronegócio. Então, existe sim muita inovação, existe também muita análise de risco, e sim uma área de inovação e de evolução dentro desse grande guarda-chuva, né, que nós chamamos de gestão de risco. Obrigado pela pergunta, Roberto, muito boa. Obrigado pela resposta. Excelente. Vamos lá. O André Fernandes está perguntando assim, existe relação entre o conceito de resiliência organizacional com o de apetite ao risco nas organizações, ou esses conceitos são antagônicos? Perfeito, muito boa pergunta, André. Na verdade, esses dois conceitos, eles deveriam, né, e aí, na verdade, eu acho que é onde a gente tem que sempre se questionar entre o modelo ideal e a prática, né, o que deveria funcionar teoricamente, o que realmente está acontecendo na prática. Deveria, sim, com base no apetite ao risco, nós determinarmos níveis diferentes de resiliência organizacional. Por quê? A resiliência organizacional é basicamente essa ideia que as empresas e organizações vão ser capazes de manter um nível mínimo de funcionamento, manter suas práticas seguras frente a crises, a qualquer tipo de empecilho que eles vão enfrentar, e, logicamente, você não consegue fechar todas as possíveis áreas de impacto que, enfim, mudanças podem gerar. Então, o mais importante, na verdade, é que você consiga testar se a prática dessas empresas, ou seja, os modelos, os controles internos, as métricas que são utilizadas para quantificação, inclusive, do risco, eles são realmente factíveis frente à crise. O que eu observei nessa pesquisa, que é muito recente, é que muitas vezes o que o gestor de risco pensa e o que o conselho de administração espera não está alinhado. Então, por exemplo, o conselho de administração pensa que está tudo funcionando conforme as melhores práticas, mas muitas vezes no momento de crise em que você coloca aquilo dali em teste, você vê que não funciona como esperado. Eu acho que o Covid foi um excelente stress test, né? Foi um teste de stress para a economia global e para várias empresas, para rever realmente de que forma que as organizações estavam preparadas para lidar com um processo de reclusão, vamos dizer assim, por quase 6 meses. Acho que acredito já temos 6 meses agora. Então, sim, o apetite organizacional, o apetite ao risco está relacionado à resiliência organizacional. A gente não espera que todas as empresas tenham o nível máximo de resiliência organizacional, e exatamente esse apetite que vai determinar qual vai ser o nível de maturidade ou o nível de resiliência que você espera. Mas, mais do que o ideal, isso tem que ser testado e avaliado constantemente para ver se realmente a empresa vai responder como foi desenhado, vamos dizer assim. Muito bom. Vamos para mais uma pergunta do Frederico.
Frederico está falando o seguinte, a Covid materializou o risco de pandemia, a literatura já referenciava a possibilidade desse tipo de evento. No entanto, é caro para as organizações estar previamente preparado para esse tipo de risco. Na sua opinião, como as organizações poderiam ter se preparado para essa situação? Boa pergunta, Federico. Você me coloca numa posição bem difícil, na verdade. Por exemplo, quando o Covid ele assolou, vamos dizer assim, o mundo, grande parte dos olhos do mercado foram direcionados para a gestão de risco, inclusive aquele processo de culpa que eu falei com vocês, ele veio direcionado para os gestores de risco, especialistas de gestão de risco, ou seja, olha, se a gente já sabia que, por exemplo, o Bill Gates já havia dito, acho que desde 2014, se não me engano, essa possível crise de pandemia, por que ninguém se preparou? É muito simples, e eu acho que essa pergunta tem muita ligação com a ideia do apetite ao risco, que foi trazida anteriormente. É impossível que a gente consiga preencher e conter todos os problemas que vão afetar uma organização. Com base em certos limites, ou seja, com base em certo apetite ao risco, nós vamos alimentar, sim, o que a gente aceita como perda, ou o que a gente quer explorar como possível oportunidade, e o que vai além daquela tolerância ao risco que já foi pré-estabelecida. As organizações poderiam ter se preparado? Sim, muitas organizações já haviam se preparado. Por exemplo, trabalhando na área acadêmica aqui no Reino Unido, eu percebi nessas 3 organizações que eu trabalhava, que embora cada uma delas tivesse se direcionado em relação à digitalização do ensino, ou seja, tornar o ensino aberto, online, embora cada uma delas tivesse em níveis de maturidade diferentes, elas já tinham a capacidade de mudar suas aulas para o ambiente virtual. E, logicamente, enfim, a infraestrutura britânica permitiu isso de uma forma relativamente rápida. Isso demonstrou uma resiliência do setor acadêmico muito grande, que mesmo com a crise no final do nosso semestre aqui letivo, nós conseguimos mudar tudo para online em algumas semanas, alguns dias, na verdade, em alguns casos, e manter o semestre correndo normalmente. Mas isso varia muito, porque, enfim, na academia isso ocorreu muito bem, mas, ao mesmo tempo, eu verifiquei que no ramo de alimentos, né, restaurantes e, enfim, esse setor de prestação de serviço na área alimentícia, nem todas as empresas conseguiram essa mudança tão rápido. E eu não entendo realmente por quê. Acredito que criar um menu online é muito fácil. Enfim, colocar isso dentro de uma plataforma digital também não deve ser nada difícil. Porém, eu vi realmente restaurantes que tinham um excelente serviço, não achando, inclusive, plausível mudar isso para um ambiente digital, visto que o que eles ofereciam era muito mais do que a comida, era a experiência. Então, isso está muito relacionado ao modelo de negócio. O que você propõe como valor para o seu produto? Se o seu produto é simplesmente comida, provavelmente entregar em casa não tem problema nenhum, mas se sua proposição de valor vai além da comida, como é que você vai trazer aquela experiência gastronômica para o seu cliente? Você vai conseguir cobrar o mesmo preço se você não vai, de que forma que seu cliente vai ver o seu produto depois que passar o Covid? Por exemplo, eu vi inúmeros gestores questionando isso. Olha, meu prato custa, não sei, 10% do valor para ser produzido, e se eu for vender isso num ambiente virtual, eu vou ter que vender por pelo menos metade do preço. Quando passar o Covid, será que o pessoal vai querer pagar o dobro para comer dentro do meu estabelecimento? Não, então é melhor eu segurar um pouco mais e rever, enfim, as implicações não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazo que uma proposição de mudar para o ambiente virtual vai ter para o meu negócio. Né? E isso é presente na área, enfim,
de comida, de educação e de várias outras. É exatamente a percepção do risco, como eu falei para vocês, os vieses psicológicos aí que vão impactar muito em como você entende ou não a materialização daquele risco e como que o risco vai impactar na sua organização. É um aspecto humano, eu acho que isso torna ainda mais claro que mais do que um aspecto meramente financeiro, é um aspecto que é um aspecto social, né? Um aspecto humano, um aspecto social dentro da gestão das empresas. Muito bom. Rodrigo, as perguntas estão aparecendo aqui, se a gente deixar, a gente não sai hoje, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o Edilson, que quer falar um pouquinho, depois eu vou deixar a Rossana fazer a pergunta dela, e aí a gente encaminha para o encerramento. Pode Perfeito. ser? Okay. Wagner, pode deixar a Rossana fazer primeiro, tá certo? Tá, tudo bem. Rossana. Bom dia a todos. Obrigada, chefe, pela vez, né? Eu estou aqui entre uma reunião que vai começar já já e querendo não ir embora dessa antes de terminar. Bom, pessoal, foi um prazer enorme ouvir você, Rodrigo. Gostei demais da sua fala. Eu me chamo Rossana, sou professora da UFPB aqui. Trabalho na prática com gestão de riscos há 25 anos, né? Trabalho com auditoria interna na área governamental. Então, é um desafio duplo, o tema e o local, né? Então, eu gostei muito da sua fala, né? Gostei muito da sua fala, principalmente quando você traz alguns insights sobre a necessidade de se abrir a visão na academia. Então, eu sinto, e aí é onde vai a minha pergunta, mas eu sinto que existe como se fosse um problema entre você aliar pesquisa e prática, né? Nós temos um preconceito aqui no Brasil, inclusive, se você segue nessa linha, você não tem publicação, você não passa num congresso, você está fazendo consultoria, você não está fazendo ciência. Então, isso é uma coisa que me incomoda demais, porque dentro do meu ambiente, que é o ambiente público, a gente tem muita carência de soluções, e essas soluções, elas têm que vir de algum lugar, né? Elas não vão se criar sozinha, né, no tecnicismo. Então, eu perguntaria a você o seguinte, como você está, vamos dizer assim, fora da ilha, né? Você consegue ver a ilha melhor, né? Então, às vezes, a gente precisa sair da ilha para enxergar a ilha, né? Apesar de você ter um pezinho aqui dentro, mas você está vendo de fora. Então, quais seriam tuas sugestões para que a gente pudesse ir moldando esse ambiente acadêmico no Brasil, especificamente de contabilidade, que ainda que tem muito esse viés, né? Até a economia já está migrando mais para o comportamental, né? Às vezes a gente se esquece que a gente é uma ciência social aplicada, ou seja, para fazer na prática, né? Ter pragmatismo, produzir algo, né? Então, a gente se separa muito disso, e com as risk tags e outras questões que estão surgindo, riscos emergentes, questões de fraude, que a gente precisa enfrentar sobre uma outra perspectiva, quais seriam, assim, tuas sugestões para a gente tentar moldar, ou não moldar, mas modelar, abrir um pouco a mente da nossa academia, né? Da nossa academia. Quais seriam as tuas sugestões nesse sentido? E, mais uma vez, parabéns pela explanação, gostei muito, espero que a gente possa ter outros contatos aí, através dessa abertura que foi dada. Muito obrigada. Obrigado a você, Rosana. Com certeza, na verdade, essa apresentação é uma tentativa realmente de abrir frentes maiores no Brasil, né? Criar laços de parceria e colaboração. Eu acho que eu tenho um interesse imenso em estar conectado realmente com a realidade brasileira e o que está acontecendo no Brasil. O Brasil ainda é, sim, minha grande área de pesquisa. Eu acho que quando eu vim para cá eu tive que ampliar um pouco minha visão, até por estar numa academia britânica, então o Instituto de Gestão de Risco me permitiu isso, mas é total interesse da minha parte de continuar colaborando com o Brasil e expandir isso além da UFBA, né? Por isso que a gente criou esse evento hoje. Em relação a como isso pode acontecer, eu acho que é exatamente essa ideia de ver além. Eu acho que muitas vezes a gente fica muito preso na contabilidade, daquelas ciências que estão muito próximas. Olha, se a economia fez alguma coisa, então a gente
ganha autorização da economia para fazer em contabilidade também. Se a administração fez alguma coisa, a gente ganha autorização da administração para fazer também. E eu acho que a contabilidade ela tem um potencial imenso de inovar e de criar enfim, groundbreaking research, que é exatamente essa pesquisa que vai trazer uma revolução, né, uma coisa que vai além do cotidiano. Eu acho que, como você falou, há um preconceito, sim, muito grande com a prática. É muito difícil, não é todo mundo que consegue. Eu te parabenizo realmente por conseguir estar na academia, estar na prática. Muitas vezes, eu acredito que na área pública, por exemplo, no Brasil, isso, enfim, se torna um pouco mais fácil, mas é uma dificuldade imensa, mesmo na área pública, exatamente por isso, porque as métricas que são utilizadas, na maioria das vezes, não condizem com a contribuição que você traz por meio da sua pesquisa. Por exemplo, eu acho que essa evolução que nós temos observado hoje na Academia Britânica tenta refletir essa intenção e essa necessidade de criar modelos de mensuração, nesse caso, da qualidade da pesquisa que é desenvolvida, que vão além de uma publicação acadêmica. Então, sim, é importante que você publique no jornal de alto impacto, ABS 4, 3 ou 4 estrelas, com certeza. Porém, tão importante quanto é que você traduza essa pesquisa por meio de uma publicação em um jornal de alta circulação, ou de uma revista, ou de um canal de YouTube, ou num podcast, para que você possa, sim, atingir uma audiência maior, porque eu acredito que essa ideia de pesquisa para acadêmico é extremamente ultrapassada. Na verdade, isso, para mim, sempre teve muito claro. Eu nunca quis fazer pesquisa para acadêmico, eu quis fazer pesquisa para a sociedade, de uma forma ampla, para governo, para agentes financeiros, para agentes não financeiros, para a comunidade, muitas vezes, na que eu estava inserido. E eu acho que esse é o grande potencial que nós temos como pesquisador. Olhar para o nosso quintal e dizer, mas tem alguma coisa aqui que eu posso fazer pela escolinha do bairro, pela organização, né, que está ali do lado. E isso muitas vezes não é incentivado. Infelizmente, hoje na academia brasileira eu falo isso, mas na academia britânica também há muito preconceito. Esse processo que eu compartilhei com vocês de impacto, de Knowledge Exchange Framework, né, que é a relação da prática com a teoria, é um processo evolutivo, é um processo muito recente, foi 2019, 2020, né, foi ano passado que isso começou a ser discutido, na verdade, o Knowledge Exchange, né? Então, sim, nós também estamos engateando nesse processo, e eu acho que eventos como esse permitem que nós, como acadêmicos brasileiros, reflitamos quais são os caminhos que nós queremos para o futuro. Eu acho que nós não necessariamente precisamos importar esse modelo britânico, mas nós precisamos refletir realmente do que nós precisamos para a academia e de que forma nós podemos contribuir de uma forma mais ampla. Então, enfim, é um processo realmente de reflexão, de questionamento e de tentar. Eu acho que se você ama o que você faz, por exemplo, fazer pesquisa para mim era hobby. Eu nunca imaginei que eu ia virar pesquisador, acadêmico, enfim, foi algo que aconteceu. Mas exatamente por eu ter paixão por isso, eu costumo dizer que, enfim, é algo que eu faria de graça, né? Então, se a gente tem essa paixão por mudar muitas vezes uma realidade, a realidade brasileira, a realidade do nosso bairro, a realidade do nosso estado ou cidade, como pesquisadores nós temos sim ferramentas muito fortes, muito potentes, que podem ajudar a quem está muitas vezes no dia a dia, que não entende tanto, ou não tem uma visão tão ampla da realidade, que nós temos a capacidade muitas vezes de imergir. Enfim, por meio dessa imersão mais profunda, nós conseguimos sim trazer contribuições práticas, teóricas, que são relevantes para a academia, enfim, para diferentes partes interessadas na pesquisa. Mas muitas vezes isso parte de um processo de tradução e de conexão cada vez mais presente com o que está ocorrendo no dia a dia das empresas e das comunidades. Vão haver críticas, eu acho que, sabe, a gente tem que
acreditar realmente no que Deus trouxe para a gente e seguir em frente, né? Eu sempre tive crítica, eu continuo tendo crítica, e, enfim, se eu hoje estou no Instituto de Gestão de Risco, em tantas outras organizações, é porque eu acredito. Mais do que tapinha nas costas, é porque eu realmente perco noite, fim de semana, né, para conseguir conciliar esses dois mundos. É bastante difícil. Muitas vezes o apoio não está presente, não. Nem aqui e nem no Brasil. Ótimo. Edilson. Bem, bom dia a todos, tá? Meu grande amigo. Parabenizar aí o FPE, né, na pessoa do Luiz aí e também do Wagner, que é uma oportunidade que eu já estava querendo há algum tempo trazer o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo tem muito para contribuir com a academia brasileira, mas também com as instituições brasileiras no campo que ele trabalha, é um profissional muito competente, né? Parabenizar aí pela palestra, né? Eu já imaginava que seria muito boa, né? Pelo que eu conheço, tá? Eu não vou falar da palestra, não vou falar pergunta nenhuma, tá? Eu vou falar... Para mim, o Rodrigo é uma daquelas histórias bonitas, né? Legais que a gente tem no meio da academia, né? E ele que me permita falar um pouco aí disso. Né? O Rodrigo, eu conheci o Rodrigo, se eu não me engano, em outubro de 2012. Né? Isso mesmo. O Rodrigo tinha acabado de chegar em Londres 15 dias antes da minha chegada. Né? Ele chegou exatamente no início do inverno. Acho que nunca tinha saído da Bahia para um lugar tão frio. Né? E, cara, assim, no mesmo dia que eu cheguei em Londres, o orientador dele era o cara que também seria meu orientador lá no Visit que eu fiz lá na Roehampton. No mesmo dia ele foi lá me conhecer, né? E daí surgiu uma grande amizade. E aí imagina eu chegar lá e falei, porra, um baiano. E eu brincava com ele, depois a gente achou até um negocinho lá, um vídeo, dizendo que baiano fora da Bahia não tem nome, é baiano. Né? E ficou essa brincadeira o tempo todo. O cara tinha saído do mestrado para fazer o doutorado direto fora do Brasil. Isso, na época, era uma coisa assim, não tão fácil. Né? Há poucos casos de brasileiros naquela época. Né? E ele criou coragem, né? A família apoiou muito. A noiva, na época, hoje esposa, a Mirna, né? Manda um beijão para ela. Apoiou, esteve o tempo todo lá. Quando ela visitou ele, acho que a primeira vez eu estava lá, e ela falou, Deus me livre, vim morar aqui, que não sei o quê. E eu falei o quê para ela? Se prepara que você vai morar aqui, mina. E ele, não, vou voltar para a Bahia, não sei o quê. Tá? Mas, cara, assim, a história dele é muito legal, tá? Porque foi um cara que foi para lá sob condições difíceis, né? Se virou. Tem muitas histórias engraçadas. Ele tinha um celular com GPS que apontava o caminho para um lado, e nós tínhamos um amigo que era egípcio e a gente olhava um para o outro. Se o GPS está dizendo que é à direita, a gente vai para a esquerda. A gente mudava o sentido, que o GPS dele sempre dava errado, cara. Aí depois teve um tempo que ele falava era a esquerda, a gente ia para a direita, e vocês estão indo aonde? Para o lado correto, né? Aí quando a gente via, a gente estava com a razão mesmo, o GPS dele nunca funcionava lá. Espero que tenha melhorado, viu? Melhorou. E ele ficou, cara, tá? Ele acabou ficando. Veja, é um cara que saiu de um mestrado direto com um doutorado na época, que era difícil, nunca tinha ficado tão longe da família e foi para lá fazer 3 anos, 4 anos o doutorado. O orientador dele acabou saindo da universidade, foi para a Austrália, o David, né, o David Carter. Ele foi, se não me engano, você foi 1 ou 2 vezes lá, né? Foi lá para terminar a tese com o cara, tá certo? E acabou ficando, né? Ele acabou terminando o doutorado na Roehampton, tornou-se professor, entrou em várias instituições, atualmente está como visiting na London School. Veja, na London Business School, né? Imagina, poxa, muitos brasileiros, eu mesmo gostaria muito, né, de ter a oportunidade de aprender, né, de estar lá, ter essa experiência na London School.
Mas isso mostra, né, exatamente uma parte do tema do trabalho dele, a resiliência, cara. Né, o cara passou por cima de vários obstáculos, dificuldades, né? Conseguiu aquilo que ele queria naquele momento, 2012. Eu acho que 8 anos atrás ele não pensaria que estaria nessa situação, em cargos que ele está, representações que ele está, e, né, trabalhando talvez uma das 5 principais escolas de business do mundo, né? E, quer dizer, eu acho que ele nunca imaginou isso, tá? Mas isso foi devido a várias coisas, né? Além da competência dele, mas principalmente a dedicação dele, tá? Por ter conseguido isso, tá? Então, parabéns, tá, Rodrigo, para você. Eu espero que você continue, né, com essa abertura que a UFPE deu aí, trazendo mais contribuições para a academia e que também sirva como exemplo, né, para que outros brasileiros possam, né, também pegar seu exemplo e possa também caminhar e trilhar o mundo exterior. Na época, eu falava muito que essa história, a gente está com uma mania chata de mandar o cara fazer o pós-doc lá. Não, a gente tem que mandar os caras fazer o doutorado, né? E quando, para minha surpresa, né, a UFBA, que era um mestrado que estava começando, né? Professora Sônia, não sei se está presente aí, e o Rodrigo enfrentou todas as dificuldades e conseguiu vencer. Parabéns, tá? E eu espero que você aí também tenha a oportunidade de abrir portas para mais brasileiros, né? Eu falo muito isso do Rodrigo Vede, que o Rodrigo Vede é um dos caras que eu mais admiro na academia, além do que ele faz, mas pelo carinho, por tentar levar os brasileiros para os Estados Unidos. Eu espero também que você seja uma porta aí, né, de facilidade, né, para que consiga aí levar vários brasileiros para Londres aí ter essa experiência. Parabéns, viu, Rodrigo? Um abraço para você. Como você disse, é um dos meus maiores amigos que eu tenho hoje, né? Eu fico sem palavras, realmente. Eu acho que é um privilégio imenso para mim. Eu conheci Edilson de ler os trabalhos dele, e acho que todo mundo sabe da qualidade da pesquisa do Edilson, é algo fenomenal, realmente, é outro nível. E, enfim, acho que o Edilson poderia estar hoje em qualquer academia brasileira, com certeza, e, enfim, vários centros de pesquisa que seria um privilégio ter o Edilson pelo gabarito que ele tem como pesquisador, e o destino acabou trazendo, né, um ao outro para que nos tornássemos grandes amigos. Então, elogios acima realmente da expectativa do Edilson. Enfim, é alguém que eu tenho um carinho imenso e que eu admiro demais, né? Então, enfim, eu acho que é o que ele disse, eu não tinha a pretensão, inclusive, de hoje estar nos cargos que eu estou na Academia Britânica. Eu vim para cá, ele sabe muito bem disso, pensando em terminar rápido o doutorado para voltar e ficar com minha noiva e hoje minha esposa. Toda essa questão do tempo do clima britânico, né, para um baiano é extremamente difícil, mas graças a Deus os caminhos foram abrindo e me mostrando que eu poderia contribuir mais para o Brasil daqui, e é uma felicidade muito grande realmente trazer pesquisas que eu estou desenvolvendo em primeira mão, mudanças na Academia Britânica em primeira mão, na tentativa realmente de criar essas parcerias, esses vínculos, essas pontes, para que mais pesquisadores possam vir e ter a experiência que eu tive e fazer mais do que eu estou fazendo, né? Esse é o meu objetivo maior. Enfim, mostrar muitas vezes para o pesquisador britânico que uma visão estereotipada do brasileiro é completamente errônea. Então, algo que eu acho que nós temos muita capacidade, disso é simplesmente um exemplo disso. Nós temos excelentes pesquisadores brasileiros, excelentes pesquisas desenvolvidas no Brasil, que precisam sim ganhar o mundo, né? E eu acho que, enfim, minha intenção sempre tem sido criar essas pontes, esses caminhos para maior colaboração, não só por meio da Roehampton ou do que eu faço,
mas se alguém trabalha em alguma outra área, eu posso criar algum tipo de ponte, pode ter certeza que eu vou arregaçar as mangas e mandar e-mail e correr atrás, porque eu tenho muito interesse de ver o Brasil num lugar de proeminência realmente internacional. Então, é como eu falei, é um orgulho muito grande ser brasileiro, é um orgulho muito grande ter amigos como o Edilson, né, e trabalhar com pesquisadores de tão alto gabarito no Brasil. E, enfim, é um prazer estar nesse evento hoje. Obrigado. Só para terminar, tinha uma história que no começo eu desconfiava que ele era baiano, tá? O cara não gostava de dançar, não torcia para time nenhum, não gostava de futebol. Eu falei, cara, esse cara não é baiano, não, pô. Aí eu me lembrei que tem o Lopo, né? Eu falei, tá, pode ser que seja baiano, vai. Eu fiquei desconfiado aí se ele era baiano no começo mesmo. Brincadeira. Me comparar com o Lopo... Você vê que o Edilson é muito meu amigo, né? Não, e essa é uma coisa que o brasileiro tem de vantagem lá fora. A gente sempre trabalhava, mas sempre tinha o momento das gozações, das brincadeiras, e o David Carter entrava nas brincadeiras. Né? Até o egípcio, né? Você tem umas brincadeiras com o egípcio lá, e às vezes o Rodrigo olhava para mim e falava, agora explica isso em inglês para ele. Aí lá vai eu explicar. Quando o egípcio entendia, morria de rir, né? Mas essa é a vantagem do brasileiro, ele tem a facilidade de se adaptar. Com certeza. A gente fica com aquele medo. Cara, brasileiro consegue se adaptar, cara. É impressionante isso. Né? E sempre com bom humor, né? Porque nunca faltou bom humor naqueles 3 meses lá. Verdade. E outra coisa interessante que eu acho que é importante ressaltar é que há uma carência muito grande da Academia Internacional de Pesquisas Brasileiras. Hoje em dia, os olhos do mundo, principalmente com essa questão de mudança climática e, enfim, economia verde, tem se voltado ainda mais para o Brasil, e faltam pessoas que traduzam essas pesquisas, que tragam essas pesquisas de qualidade para o acesso do mundo. Né? Então, há sim um campo aí de atuação pouco explorado, e eu acho que eu sou um exemplo disso. Eu mandei um artigo para um congresso que me levou a um convite, na verdade, para fazer o doutorado na Alemanha, e depois eu encontrei o David Carter, que me convidou aqui para o Reino Unido. Eu nem sabia o que era Londres, e, enfim, acabei vindo parar aqui, mas muitas vezes é isso, é só realmente a tentativa de dar um primeiro passo, e a gente vai ver o quanto é possível ser aberto e quantas oportunidades estão abertas para pesquisadores brasileiros. Muito bom. Bom, a conversa está ótima, né? A palestra do Rodrigo foi excelente. Eu nem precisei fazer intervenções e proposições para o debate começar, o que é um sinal de que o tema é de interesse da academia e dos profissionais, e que a gente tem muito a debater, e, nesse caso, a aprender com o Rodrigo. Eu nem vou trazer aqui mais perguntas, Rodrigo, mas já fica aí o convite antecipado para a gente agendar um outro evento mais à frente, aí depois a gente vê questão de agenda. Você falou algumas questões sobre pesquisa qualitativa e como ela pode contribuir para a gente entender melhor a realidade. Eu acho que isso é uma questão para a gente debater bastante aqui no Brasil. Por quê? Não importa se a pesquisa é quantitativa ou qualitativa, o que importa é que ela demonstre a realidade, ou que a gente, o que ocorre de fato. Se vai ser como abordagem qualitativa ou quantitativa, tudo depende do que nós estamos querendo ver. E aí, eu acho que esse debate sobre o impacto, ele é muito importante para a gente tirar o foco dessa discussão de qual e quant e focar como fazer uma pesquisa de impacto. Porque, primeiro, eu preciso pensar no impacto, depois no como eu vou fazer para alcançar o objetivo e produzir algo de impacto efetivamente. E aí eu acho que você tem muito a contribuir. E, como eu disse, já fica o convite aí para, mais à frente, a gente pensar nisso. Quero te parabenizar pela sua trajetória,
certamente, eu, enquanto brasileiro, me orgulho de ver casos como esse, e espero que a gente tenha diversos outros casos de brasileiros brilhando na academia internacional. Okay? Vou agradecer e passar a palavra para o Luiz, que provavelmente deve querer dar umas últimas palavrinhas. E, assim, fico extremamente honrado de poder mediar esse evento com um brasileiro de impacto na academia internacional. Muito obrigado por tudo. Obrigado a você, Wagner. E eu fico à disposição, realmente, para esse futuro evento. Eu tenho interesse imenso em compartilhar um pouco do que eu aprendi aqui sobre pesquisa qualitativa e, como você disse, eu acho que existe pesquisa boa, pesquisa que é relevante. E muitas vezes a gente acaba sendo direcionado por um método, ou por uma teoria, ou por um paradigma, e a gente esquece de pensar primeiro na relevância da pesquisa. E é muito importante que a gente comece a fazer realmente pesquisas como a Rosana falou, né, que tenham um impacto, que tenham uma relevância para a prática, né, não só para acadêmicos, mas para governo, enfim, para as pessoas em geral, né, que eles tenham interesse de ler, e que a gente consiga traduzir isso numa linguagem simples. Sim, sim. Não, excelente. Pode deixar que nós vamos marcar sim. Obrigado. Ótimo. Obrigado a vocês. Rodrigo, mais uma vez aí quero te agradecer. A gente tem ganhado muito com esses momentos, eu tenho aprendido muito com nossas conversas também. Enfim, como o Wagner falou, eu não imaginaria nunca estar conversando com um cara que está em um grande centro como você. O Edilson estava falando aí de pesquisadores brasileiros fora. Eu lembro quando eu terminei o meu mestrado, eu mandei um e-mail para um professor da London Business School falando, olha, estou pensando em fazer meu doutorado aí. E ele disse, ninguém quer saber do Brasil. Hoje tem um brasileiro aí dentro. Então, realmente é um privilégio para a gente. Tá? Obrigado aí. Vamos continuar nossos contatos. Acho que tem muita coisa boa ainda que pode sair a partir disso. Tá? Eu quero também agradecer ao Wagner, né, mais uma vez aí, pela parceria, por todo o apoio aí, pelas ideias que a gente troca sempre. Agradecer ao Edilson também, né, que foi quem me passou o contato do Rodrigo, mas é um cara que sempre apoia aí as atividades, é um cara que incentiva muito e o crescimento, né, da pós-graduação aqui no Brasil, do modo geral. É um cara com quem eu já troquei muita ideia, foi meu professor também, enfim, um cara com quem eu aprendi muito. Então, espero aí que todos possam ter aproveitado de alguma forma esse nosso momento. Rodrigo, tem muita gente aí pedindo seu e-mail já, viu? Seu e-mail, sua apresentação. Aí depois Pode ficar à vontade para procurar online, tem meu e-mail, rodrigo.souza@roehampton.ac.uk, eu posso colocar aqui, caso alguém queira copiar, mas está disponível online. Rodrigo. E eu tenho super interesse de colaborar. Rodrigo? Oi, Edilson. Seria bom você falar o que é a Roehampton. Muito pouca gente conhece a Roehampton, que já foi uma universidade da corte, né? É verdade. A Roehampton, rapidinho, porque não é uma universidade tão conhecida fora, né? A Roehampton, na verdade, era um braço da Universidade de Surrey. A gente fica no sudoeste de Londres, é a única universidade com campus realmente, propriamente dito, em Londres. É uma universidade extremamente bonita, acho que como vocês podem ver pela foto. E nós temos um interesse muito grande de desenvolver pesquisa de qualidade. A Roehampton se tornou independente em 2004, mas tem mais de 175 anos de história. Então, é uma universidade que tem crescido bastante e que tem feito sempre aquisições com essa visão de futuro, né, de desenvolver boas pesquisas, de estar sempre à frente nessa relação de pesquisa e prática. Então, enfim, hoje em dia, grande parte do que eu desenvolvo
porque há um apoio institucional para que isso seja feito. Então, é realmente uma universidade muito interessante. E acho que é isso. Joia. E aproveitando também, como esse webinar ele foi gravado, eu e o Wagner, a gente vai estar disponibilizando aí por meio dos nossos programas, depois, a gravação para quem tiver interesse em assistir. E, gente, tá chegando a hora do almoço, a do Rodrigo já passou. Muito obrigado a todo mundo aí, um grande abraço e até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado a todos, boa tarde. Até mais.